Boa noite, a graça e a paz, povo de Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E aos que estão assentados, com exceção da Bruna, nós pedimos que todos se coloquem de pé em reverência à palavra. A galera está cansando muito rápido, né? Nós entendemos que precisamos celebrar ao Senhor com todas as nossas forças. Já diz Romanos que nós precisamos dar um culto ao Senhor, um culto racional ao Senhor dos Exércitos, né? Atos capítulo 2, cremos que o Senhor Deus tem uma palavra para falar ao nosso coração, nessa noite de ceia, de renovação, de aliança com o Senhor. Então, os que puderem, em reverência à palavra, se coloquem de pé, observe você que é irmão da igreja, alguém do seu lado, que está sem a Bíblia, e compartilhe a palavra do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, a partir do versículo 41, vamos todos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai, graças te damos, te louvamos, porque agora nós vamos ouvir da tua palavra. Nós já tivemos a oportunidade de celebrar ao Senhor com cânticos maravilhosos, com cânticos proféticos. Deus, já tivemos a oportunidade de celebrar com as nossas vozes, de declarar o quanto te amamos. Já tivemos a oportunidade de vir ao altar do sacrifício, entregar o nosso dízimo, a nossa oferta. Mas agora, Senhor, o culto, Senhor, ainda continua. E o culto precisa, Senhor, da palavra, que o Senhor fale conosco. Por isso, Espírito Santo, nosso coração está aberto, nosso coração está escancarado. Declaramos essa noite que o nosso coração é terra fértil para receber da Tua palavra. Ministre a Tua palavra poderosa, a semente poderosa no nosso coração. E não permita que nada e ninguém venha roubar a nossa atenção. Não permita que o diabo roube, ó Deus, aquilo que será semeado no nosso coração. Leve a nossa mente cativa até o Teu trono e pedimos que o Senhor ministre cura, ministre libertação, salvação, transformação, que nada venha roubar a Tua palavra. Tudo aquilo que vem para causar, Senhor, problemas na nossa mente, na nossa alma, dores, confusão, inquietação, medo, todo espírito que vem para causar ansiedade, opressão, depressão, estresse, nós mandamos embora agora em um nome de Jesus. Fale conosco agora, Espírito Santo, é o que nós lhe pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar-se. Esse texto nos traz o relato da igreja do Senhor. O relato da igreja, o início da igreja como nós conhecemos hoje. Embora a igreja como embrião, ela já existia desde a eternidade. Mas a igreja começou aqui na terra, no âmbito terreno, no qual nós podemos avaliar, analisar. Começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós, quando observamos essa igreja, nós vamos então ver que é a igreja que o Senhor quer que nós pertençamos. É a igreja que o Senhor quer que nós cumpramos todo o propósito. Porque há um propósito do Senhor em criar a igreja. Há um propósito de Deus ao instituir a igreja. Não foi só a descida do Espírito Santo, Obrigado, Mancida. Deus abençoe. Não é só
não é só relatar a manifestação do Espírito Santo, igual está aqui no capítulo 2, no início do capítulo, quando a igreja, ou melhor dizendo, quando os cristãos estavam reunidos, porque Jesus já não existia mais, já tinha voltado para a eternidade, e eles estavam ali, e de repente o Espírito Santo desceu, o chamado Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Mas a igreja não existe só para isso, há um propósito na igreja. E Deus quer que eu e você vivamos o propósito da igreja. Ah, pastor, mas o propósito da igreja não é só ter o culto no domingo, não. Não é só eu frequentar a igreja uma vez ou outra, não, há um propósito. Porque a igreja não é como qualquer lugar. A igreja é um lugar especial. A igreja é um lugar sobrenatural, porque aqui se invoca o nome do Senhor, aqui se clama o nome de Deus, aqui se adora, aqui se ora, aqui busca a presença do Senhor dos exércitos. A igreja é um lugar onde existe o mover de Deus. A igreja é um lugar onde existe o novo de Deus, o renovado Senhor, aonde o Deus vivo se manifesta. Diga glória a Deus. Diga, eu faço parte desta igreja. Amém? Agora, se nós quisermos o novo de Deus, se nós quisermos o sobrenatural de Deus, nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas para Deus. Hoje nós vamos falar sobre vivendo o propósito da igreja. Você está vivendo o propósito da igreja do Senhor, Deus te chamou para a igreja. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus te trouxe para a igreja, Deus te plantou na igreja. Você foi salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro para viver na igreja. A igreja é o lugar onde Deus manifesta o seu poder, o seu sobrenatural. E quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para adorar e servir ao Senhor Deus. Amém? É muito bom, depois de uma semana, rever muitos irmãos que não podem estar aqui no meio de semana, nos nossos cultos de quinta, ou até mesmo na célula, ou alguns que não querem estar. É muito bom rever esses irmãos, estar com eles, estar com você, mas não é para isso que o Senhor nos traz à casa dele, não é para isso que nós vivemos a igreja é para adorar e servir ao Senhor, a igreja também é para alcançar as pessoas, a igreja é para trazer a cura, é para trazer a restauração, é para trazer o sobrenatural do Senhor dos exércitos, e o que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos a igreja, que nós vivamos o propósito da igreja, que nós realmente reconheçamos a igreja, porque haverá um dia, na eternidade, que nós, juntamente com tantos outros, formaremos uma só igreja, e lá nós vamos viver para adorar e servir a Deus. Então é melhor você já ir acostumando, treinando aqui na terra, para quando chegar no céu você não ter nenhum problema de adorar, de cantar, de celebrar, de adorar ao Senhor. Esse povo aqui entendeu isso, esse povo aqui compreendeu isso, quando Jesus diz para eles, olha, vai para Jerusalém, e vocês vão ficar lá orando, vão ficar lá esperando. Eles foram. Jesus já tinha ressuscitado, ainda não havia subido aos céus, mas eles Jesus apareceu algumas vezes, mas eles foram orar, buscar a presença do Senhor, e depois Jesus manifesta de uma forma sobrenatural sobre a vida deles. Então o que é viver o propósito da igreja? De acordo com o texto bíblico que nós lemos aqui, diz, melhor dizendo, que um só dia, aquela igreja que tinha ali 120 pessoas, em um só dia ela batizou 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas, melhor dizendo, diz o texto bíblico aqui. Então se tornou uma igreja grande. Mas qual é o propósito que aquele povo entendeu? Que viver o propósito da igreja é ser discípulo de Jesus,
é andar na palavra do Senhor dos Exércitos. O versículo de número 42 diz assim, que os apóstolos e todos que estavam ali perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos foram homens escolhidos, chamados para ser treinados, para que depois eles pudessem levantar discípulos. Viver o propósito da igreja é ser um discípulo de Jesus, é andar no princípio da palavra, no princípio da Bíblia Sagrada. No mundo onde existe tantas filosofias, tantos costumes, tantos isso e aquilo outro, nós temos uma doutrina, e essa doutrina é a palavra do Senhor dos Exércitos. Nós não precisamos de mais nenhuma outra coisa que não seja a Bíblia Sagrada para construir um casamento, para educar os filhos. E hoje o quanto é difícil educar os filhos, não é verdade? Sim ou não, pai? Muito. E o problema maior é os pais, não é os filhos. Às vezes a gente briga com os meninos, mas a vontade é de pegar os pais. Porque é os pais que não diz não, é os pais que dá tudo, é os pais, não vou entrar nesse não. Então, é preciso entender isso. Que essa palavra constrói relacionamentos. Quer ter uma vida profissional abençoada? Siga, seja discípulo do que está na palavra. Quer ter uma vida familiar abençoada? Cumpra a doutrina que está na palavra. Quer ser abençoado emocionalmente? Cumpra a palavra. Quer viver feliz? Cumpra a palavra. Quer ter saúde? Cumpra a palavra. Quer ter cura? Cumpra a palavra. Então tudo que eu e você precisamos para ser pessoas, para ser gente, está na palavra do Senhor. Nós não precisamos de nenhuma outra fonte que não seja a palavra do Senhor. A doutrina dos apóstolos aqui era aquilo que eles receberam de Jesus. Não foi algo que eles inventaram, que eles criaram, não era a palavra. Era o que o Senhor Jesus ensinou para eles. Então viver o propósito da igreja é ser discípulo. Você é discípulo de Cristo? Você se parece com Cristo? Você procura andar como Cristo, viver como Cristo, amar como Cristo, servir como Cristo? Então viver a vida da igreja é ser discípulo de Jesus, é estar baseado na palavra, é andar pelo princípio bíblico estabelecido pelo Senhor Jesus. Então esta igreja, que foi a primeira igreja, chamada de igreja primitiva, chamada de igreja dos nossos pais. Primitiva não porque era antiga, retrógrada, era uma igreja obsoleta, não, porque foi a primeira igreja. E nós precisamos olhar para ela, porque ela foi a primeira, estabelecida pelo Senhor, para viver um propósito. E o propósito que Deus tem para mim e para você, é que nós sejamos discípulos de Cristo, que você se pareça com Ele, que você ande segundo Ele, que você pense segundo Ele. Como diz o apóstolo Paulo, que você seja a carta escrita pelo dedo de Deus, que você exale o bom perfume de Cristo, que você mostre o quanto você é discípulo do Senhor dos Exércitos. Então essa igreja nos ensina isso, que para viver o propósito é ser discípulo. Nós aprendemos também com essa igreja que viver o propósito da igreja é ser uma igreja adoradora, é ser uma igreja que adore ao Senhor, é ser uma igreja que celebra ao Senhor. Nos reunimos aqui, irmãos, e temos um período que chama período de louvor. É para cantar, é para celebrar, é para adorar ao Senhor, porque já diz a própria palavra que o louvor liberta. Já diziam os antigos, sem ter conhecimento bíblico, diziam que quem canta os seus males, espantam. De uma certa maneira, embora não tivessem conhecimento bíblico, estão citando a palavra, porque a Bíblia diz que o louvor nos liberta. Então esta igreja aqui de Atos era uma igreja que vivia o propósito, era uma igreja adoradora. Acompanhe comigo a leitura do versículo agora 44, que diz assim: todos os que creram
estavam juntos, né, diz o texto bíblico, e eles tinham tudo em comum. Versículo 47 agora. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles eram uma igreja que adorava. Eles eram uma igreja que cantava. Eles eram uma igreja que celebrava. Gente, mas será que esse povo não tinha problema, que era só 1000 maravilhas? Será que esse povo não trabalhava na semana? Será que esse povo não tinha nada mais para fazer? Esse povo não cansava, esse povo não viajava, mas eles cantavam. Eles tinham uma vida normal como nossa, mas havia uma prioridade. E a prioridade era ser a igreja adoradora. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, que fora criada e fora ensinada que a adoração tinha que ser em Samaria e não em Jerusalém. E quando o Senhor estabeleceu a adoração em Jerusalém, é porque Deus tinha um propósito, como altar coletivo para Ele manifestar a glória dEle. Hoje eu e você não precisamos de um lugar específico para adorarmos. Você pode estar na sala da sua casa e adorar ao Senhor. Você pode estar no quintal, na área, você pode estar no banheiro naquela hora e adorar ao Senhor dos Exércitos, né? Tem uns aí que tem tanta dificuldade para ir no banheiro que precisa realmente adorar a Deus, porque é uma luta muito grande para poder trabalhar direitinho, né? O intestino. Você pode celebrar ao Senhor em qualquer lugar, mas naquele momento da revelação de Deus, era só em Jerusalém que Deus recebia adoração. E quando o Senhor Jesus encontra a mulher samaritana, e ela questiona Jesus, Jesus já sabia o coração dela, Jesus já sabia o que está no meu coração, o que está no seu coração. Quantos de vocês entram aqui nesse salão e ficam observando o tempo passar, e ficam olhando para o ventilador, o menino barulhando, o outro andando para lá e para cá, que nunca vi, é só começar o culto, esses meninos dão vontade de beber água. Como dizia um pastor amigo meu, parece que o mijador fica aberto quando entra na igreja, que dentro de casa não mija nada, mas é só chegar na igreja, vai no banheiro as trocentas vezes. Deus conhece a sua vida. Deus conhece muitas das vezes que você não canta porque está preocupado com a fatura do cartão que vai vencer amanhã, com a doença que está chegando às portas, com isso e com aquilo, fica desesperado, tal. E aí Jesus disse para a mulher samaritana, João capítulo 4, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura uma igreja adoradora. Amém? Você pode ser a pessoa mais bacana, e eu sei que aqui existe muita gente bacana. Você pode ter uma profissão maravilhosa, você pode ter uma inteligência, você pode ter a mulher mais bonita, o homem mais lindo, os filhos mais perfeitos. Mas Deus não está atrás disso. Deus não está atrás disso. Deus está buscando uma igreja que o adore. Uma igreja que seja uma verdadeira adoradora, que cumpra o seu propósito de adorar ao Senhor Jesus. Essa igreja é uma igreja que celebra, porque quando há uma igreja que adore ao Senhor, quando há cristãos, homens e mulheres, que são uma igreja que cumpre o propósito da adoração, não há tempo para divisão dentro da igreja, não há tempo para partidos dentro da igreja, para fofocas, para julgamentos, para maledicências, não há tempo para intriga, para conversinha, para gritarias, não há tempo para inveja, para competições. Por quê? Porque a preocupação é construir um altar de adoração ao Senhor Jesus. É a igreja adoradora. É a igreja que adora o Senhor. Aquela igreja, aquele povo, diz o texto bíblico, que eles cantavam ao Senhor. Nós não sabemos o que eles cantavam. Nós não temos informações de qual era o estilo de música que eles cantavam, qual era o ritmo, mas o texto diz que eles cantavam ao Senhor, louvando a Deus, diz o texto bíblico, que eles adoravam, eles celebravam, eles cantavam a Deus, eles eram uma igreja adoradora. O propósito de uma igreja é que você seja um adorador.
que você agradeça ao Senhor dos Exércitos, que você celebre ao Senhor, que você não seja um telespectador. Eu nunca gostei do termo que diz assim, eu fui hoje assistir o culto. A gente assiste partida de futebol, a gente assiste filme. Tem uns ainda que continuam ainda assistindo as novelas, né? Que Deus tenha misericórdia de você, né? Outros continuam ainda assistindo. No culto não. Nós vamos para dar um culto a Deus. Deus quer receber o seu culto. Deus quer receber o seu louvor, a sua adoração. Mas fulano canta para mim que a minha voz é de taquara rachada. Eu não sei cantar direito. Eu entro fora do ritmo. Parecido alguém, a pastora, né, que entra, perde as entradas de fica, né, drindrom, para ela entrar, né, mas que Deus tenha misericórdia, está aprendendo, vai aprender cada vez mais, é uma bênção para nós, né, mas às vezes a galera fica, quando vocês veem ela rindo aqui, é porque perdeu a hora de entrar. Mas aí então, não é o irmão aqui que vai fazer adoração para mim, sou eu. E a minha adoração não é só aqui na hora que eu canto aqui 40 minutos, não, 45. É uma vida de adorador, de gratidão. Você é grato ao Senhor, você agradece a Deus. Antes de você murmurar, você louva ao Senhor dos Exércitos por aquilo que não deu certo. Louva a Deus. A palavra do Senhor diz que nós precisamos dar graças a Deus em tudo, não é verdade? Dai graças ao Senhor em tudo, porque todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus quer uma igreja que viva o propósito da adoração, uma igreja que levante altar de adoração, que entenda a importância, porque Deus se manifesta em altar. E hoje eu e você somos o altar de Deus. No Velho Testamento, antigamente, se construía um altar físico. Aquele altar precisava estar bem construído, ele precisava estar limpo, ele precisava ser renovado. Era preciso levar a oferta de manhã, por volta das 6 horas da manhã, e era preciso levar a oferta à tarde, na hora nona, mais ou menos às 3 horas da tarde, que foi a hora que Jesus foi sacrificado. O altar precisava estar limpo, e aí Deus ia e manifestava num altar de pedra, num altar construído, que Ele mandou construir. Só que hoje eu e você somos o altar vivo de Deus. Aonde você vai, você carrega a presença do Senhor. Aonde você entra, a presença do Senhor entra com você. Amém? Aonde você está, a presença de Deus. Como está o seu altar? Como está a sua vida de adorador ao Senhor? Deus te procura. Deus te procura muito mais do que Deus procura pastores, muito mais do que Deus procura empresários para ajudar a sustentar a sua obra, muito mais do que Deus procura missionários, evangelistas. Deus procura uma igreja adoradora. Porque essa igreja adoradora é uma igreja poderosa, é uma igreja que ora e o milagre acontece, é uma igreja que celebra, é uma igreja onde o inferno bate em retirada. Isso é viver o propósito da igreja, é ser um adorador do Senhor Jesus. Aprendemos também com essa igreja aqui de Atos, que viver o propósito da igreja é ser uma igreja que serve. Você serve, você é um bom servo. No texto aqui que nós lemos, o versículo 45, diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa igreja era uma igreja que servia. Eles serviam, a unção de serviço era tão grande nessa igreja, que eles observaram que daqueles quase 3.000 que se converteram, tinha gente que passava necessidade. E muitos tinham recursos. E eles, vendo aquelas pessoas passando necessidades, eles corriam e vendiam as suas propriedades, e eles ajudavam aquelas pessoas que tinham necessidade. Tamanha era a visão de serviço que eles tinham. Porque eles foram ensinados na doutrina de Jesus a servir.
Esta é a igreja, esse é o propósito da igreja, é servir. Você está aqui para servir, e não para ser servido. Na última semana de vida de Jesus, na quinta-feira, antes dele ser preso, ele reuniu os discípulos no final da tarde. João capítulo 13. Ele reuniu os discípulos, porque ele queria ministrar a última Páscoa. E mais do que isso, ele queria instituir a ceia do Senhor, que é um memorial que nós vamos participar daqui a pouco. A ceia do Senhor, ela foi estabelecida por Jesus naquela quinta-feira, antes dele ser preso. E aí ele reúne os discípulos, coloca todos sentados em um lugar que for emprestado. E ali então ele participa da última festa da Páscoa, da ceia da Páscoa. Ele institui a ceia do Senhor. E quando eles estão ali conversando, dialogando, Jesus querendo ensinar o propósito da igreja, Jesus se levanta da mesa. Jesus pega uma bacia de água, Jesus pega uma toalha, e Jesus sai lavando os pés de todos os discípulos, porque Jesus nos ensina que o propósito da igreja não é ser servido, mas é servir. Esse é o propósito da igreja, é servir a Deus, é servir a igreja, é servir um ao outro. Quando nós demonstramos o nosso serviço na igreja, nós estamos servindo a Deus. Quando nós trabalhamos, quando nós servimos, quando nós estamos na porta recebendo, quando nós viemos da igreja e limpamos as poltronas, lavamos os banheiros, embora tem pessoas que acham que isso é um absurdo. Nem na minha casa eu lavo banheiro, ainda mais lavar na igreja. Devia lavar o banheiro na sua casa. Antigamente os pais da gente ensinavam a gente a fazer tudo. Não é verdade? Minha mãe fez comigo o que as mães faziam antigamente com as moças. Ensinava a lavar, passar e cozinhar. Minha mãe me ensinou. Então eu sei passar. Né, Valdirena? Aquelas calças de linhão, aqueles negócios que tinha que engomar antigamente, que dá um trabalho, gente. Né? Aquelas camisas de linho que você tinha que engomar para aquilo ficar bem, né? Hoje eu tenho uns tecidos aí que não amarrota de jeito nenhum, né? Minha mãe ensinou a cozinhar. Feijãozinho com arroz eu sei fazer. Eu só não posso comer minha comida mais de uma semana, que eu já enjoo dela. Mas eu sei, né? Na hora que a pastora viajou aí, eu fiquei, Jesus amado, todo dia, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Né? Misericórdia. Né? Ainda bem que tem um tanto de delivery aí, a gente vai provando uns temperos e outros, né? Mas eu sei arrumar a casa. Tem umas mulheres hoje que não sabem arrumar a casa, não sabem lavar um banheiro, porque a mãe não ensinou. Ah, eu não tive paciência. A mãe da gente não tinha paciência. Você só sentia o tapão na orelha. Isso quando não era o fio, quando não era a borracha, quando não era um pedaço de tijolo, né? Tem gente aí que tem cicatriz até hoje aí. Não tem? Tem. As folhas de goiabeira, que aquela que o cipó, aquilo enverga, mas não quebra, e dói aquilo, né? Então, não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Daqui a pouco está gravando aí, vai falar que eu estou defendendo, né? Estou dizendo que é preciso ensinar. Aí tem gente que não faz, e acha que fazer na igreja é uma humilhação, né? É uma humilhação. Nós já tivemos uma pessoa que frequentou a igreja aqui, que eu não entendi ela. Ela achou que o que a irmã Cida fez de trazer um copo de água para mim era uma humilhação muito grande. Servir o pastor, eu não concordo. Então tem pessoas que não aprendem a servir. Já diz um ditado que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Já ouviu esse ditado, sim ou não? A igreja aqui nos ensina que a gente precisa servir. Aqui é um lugar de serviço. Deus te chamou para servir. Jesus nos dá o exemplo de servir. Quem quiser ser o maior, que seja o menor.
A igreja do Senhor, tem um texto bíblico que a igreja do Senhor, ela fala de forma errada. Há muitos crentes que falam. A galera aqui eu já ensinei, às vezes um ou outro, né, não estava aqui no dia. Às vezes a pessoa fala assim, a Bíblia diz que os humilhados serão, aonde está escrito isso? Dão um picolé daqui bom, quem achar para mim isso? Não está escrito. Está escrito assim, aquele que se humilhar será exaltado. Se humilhe, diz o texto bíblico, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Foi Ele que te criou, foi Ele que te fez igreja, foi Ele que te colocou dentro da igreja. Se humilhe na presença dEle, e no tempo certo, se for da vontade dEle, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te exaltar. Talvez você já foi humilhado muitas vezes, já foi criticado muitas vezes, já zombaram de você, mas você permaneceu fiel. E hoje Deus está te abençoando, Deus está te honrando, e as pessoas estão olhando para você e vendo que você está sendo a igreja do Senhor. Então sirva. O propósito da igreja é servir. Jesus nos ensinou a servir. Sirva a Deus com prazer, sirva a Deus com alegria. Eu sirvo a Deus, irmãos, há 35 anos e eu tenho prazer, eu tenho alegria de servir a Deus. Eu tenho prazer de vir na igreja, eu tenho satisfação, né? A galera aqui está conseguindo me vencer, porque o pessoal mais antigo sabe que eu nunca fui de cancelar culto, nunca fui de cancelar a escola de discípulos. Quantas vezes a gente viajava para ir ministrar em outras igrejas, chegava aqui 1h da manhã, 1h30, 9h nós estávamos aqui. Tinha uns que vinham igual um zumbi, mas vinha, né? Olhar o outro, tinha uns que não aguentavam nem ficar sentado, tinha que ficar em pé, de tanto sono que dava. Mas a galera está conseguindo me vencer. Esse ano, o que eu cancelei de escola, de culto esse ano, misericórdia. Mas eu gosto da igreja, eu gosto de servir a Deus. Para mim não é um pesar, não é uma cruz, não é um peso, não é um fardo. Até porque Jesus manda que a gente largue todos os nossos fardos. Mateus capítulo 11, versículo 28. Nos diz para a gente lançar sobre Ele, deixar sobre Ele todo o nosso fardo e tomar o jugo, o fardo dele que é suave e que é leve. Então, esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é que a gente viva, que a gente seja uma igreja adoradora, uma igreja que sirva, uma igreja que pregue a palavra, uma igreja que goste de estar na casa do Senhor. A Bíblia diz que essa igreja, elas se reuniam, ou eles se reuniam no templo, e eles se reuniam também em casas, onde eles partiam o pão. Diz o texto bíblico que nós lemos. E você sabia que eles não podiam entrar no templo, porque o templo era do judaísmo. O judaísmo ainda não havia reconhecido Jesus como Filho de Deus, como até hoje eles não reconhecem, com exceção dos judeus messiânicos. Mas aonde eles se reuniam então, pastor? Eles não podiam entrar dentro do templo, mas haviam como que praças ao redor do templo de Salomão, e eles se reuniam ali. Todos os dias, diz o texto bíblico, que eles iam para ali, e ali eles faziam culto, e ali eles adoravam o Senhor, e depois saíam e partiam para as casas, eram células, aonde ministrava, cantava, partia o pão, né? Faziam comunhão um com o outro, aonde orava-se um pelo outro. Então, um propósito da igreja é uma igreja que ora. Você tem orado, você tem colocado o joelho no chão e clamado a misericórdia do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Você tem orado pelas pessoas que são próximas a você, você ora pelos seus familiares, você ora pelos seus parentes, você ora pelos vizinhos lá da sua rua,
Você ora pelos seus pastores, você ora pela igreja. Viver o propósito da igreja é orar. É ser uma igreja que ora, que bota os joelhos no chão e clama a misericórdia do Senhor dos Exércitos. Porque não há impossível para Deus. Não há impossível para o Senhor. A oração, ela move o sobrenatural de Deus. Há uma frase que eu aprendi de um pensador, quando eu estava fazendo o meu seminário teológico, logo no início, no ano de 1995, esses dias mesmo, que diz assim: quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Quando você ora, quem trabalha é Deus, é o sobrenatural, para se cumprir o que está em Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz: pois nada é impossível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Amém? Mas para isso seja a igreja. Cumpra o propósito da igreja. Deus te chamou para ser a igreja. E sabe quem Deus vai levar para os céus? A igreja. Ah, eu não gosto de igreja. Ah, eu sou um desigrejado. Eu sirvo a Deus em casa, assistindo o R.S. Soares, o Homem do Chapelão, assistindo o Faia, né? Eu sirvo a Deus em casa, eu não preciso de igreja. Esse negócio de igreja já está ultrapassado. Esse negócio de pastor, de estar na igreja, de ser obediente, de ter que dar responsabilidade, isso está ultrapassado. Jesus vai levar a igreja. Lembre-se disso. Jesus vai levar a igreja. Jesus não vai levar quem está em casa. Jesus não vai levar quem é agente secreto, quem não definiu por Jesus, quem está com medo, quem anda na igreja, quem frequenta a igreja, mas não deixou Jesus entrar na sua vida. Tem gente que gosta da igreja, mas não deixou Jesus entrar no coração. Jesus vai vir para levar a igreja. Então Ele vai vir para levar a mim e levar você. Então seja a igreja. Viva o propósito da igreja. Ame a igreja. Queira bem da igreja. Fale bem da igreja. Nós somos um povo difícil, porque nós frequentamos uma igreja. Nós somos curados na igreja. A igreja nos recebe cheio de carrapicho, cheio de bicho. Você já viu um animal cheio de bicho? Cheio de ferida? Tem mais horroroso que nós chegamos. E nós achamos que é bonito. Nós chegamos feio, feio, feio. E a igreja vai cuidando de nós. E é interessante que a gente vê a mudança na fisionomia das pessoas. Tem gente que você olha para, poxa vida, mas fulano ficou bonito, olha. A gente chega sujo, a igreja limpa, a igreja tira os piolhos, a igreja tira os bichos, trata as feridas, aquele que só está a casca viva, só o pus. E ainda depois nós saímos falando mal da igreja. Ama a igreja. Jesus te chamou para ser a igreja. Jesus vai levar a igreja. Jesus ama a igreja. Jesus morreu pela igreja. Então viva o propósito da igreja. Na noite de ceia do Senhor, como nós temos hoje, viva o propósito da igreja. Sei que alguns que estão aqui ainda não estão aptos, ainda não se batizaram. Que você acelere esse processo. O que está te impedindo de ser a igreja? Acelere isso, para você participar da comunhão gostosa. Já adianto para os curiosos aí, que tem gente que tem curiosidade. Será que é vinho mesmo? Não, não é vinho. É suco de uva. Ah, suco de uva. Nós nos esforçamos para comprar o melhor. Né, irmã Cida? Para comprar o melhor suco de uva. E aí tem uns que acham que é vinho, porque é forte. Porque está acostumado a tomar
Que suco? Tang, Fresh, Camp. Já adianto para você que é suco de uva. Mas você vai participar um dia da ceia do Senhor. Você que já está preparado, saiba que é o propósito, que você ande em aliança. Nós somos igreja. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. É um tantão de gente imperfeito, vivendo junto. Na sua casa, na sua família, todo mundo é perfeito? Sim ou não? Tem hora que dá vontade de esganar um, não tem? Pode falar a verdade, tem hora que dá vontade de esganar. Tem hora que o homem pirraça a mulher que dá vontade de esganar. Tem hora que a mulher que pirraça, tem hora que é os meninos. Mas você deixa a sua família? Você abandona a sua família? Você critica a sua família? Você fala mal da sua família? Porque é a sua família. Somos nós somos sua família. Cheia de imperfeição. Mas nós estamos procurando servir a Deus da melhor maneira possível. Seja a igreja, viva a igreja. Deus quer que você seja a igreja, cumpra o propósito da igreja. Ame estar na igreja. Né? Como nós já ministramos outras vezes, a pastora também. Seja a igreja e não frequente só a igreja, para que você possa cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Coloque a sua Bíblia aí, se você puder, na poltrona. Nós vamos orar, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. O Senhor nos plantou aqui para nós vivermos a igreja. Você pode orar pela sua vida? Se você quiser, coloque a mão na altura do seu coração e ore por você. Mesmo você que está aqui nos visitando, que não é desta igreja, ore pela sua vida. Deus quer te abençoar lá na sua igreja. Ou você que ainda não abriu seu coração para Jesus, Deus está te chamando para ser a igreja. Então levante um clamor de oração por você, não ore por ninguém. Ore por você. Por aquilo que Deus falou ao seu coração. Por aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Pelas verdades que foram faladas, ministradas na sua vida. Fale com Deus, ore por você agora, só por você. Mais tarde um pouco nós vamos orar uns pelos outros, mas agora apresente a sua vida ao Senhor. Fale com Jesus. Fale para Deus quem você é. Fale para Deus as dificuldades que você está tendo de ser a igreja. As dificuldades que você está tendo de viver o propósito da igreja. Ore ao Senhor pela sua vida. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar este momento de você apresentar a sua vida ao Senhor dos Exércitos, de você falar com Deus, de você conversar com Ele e apresentar a dificuldade que você está tendo de viver o propósito da igreja. Eu sei que o Senhor ministrou o seu coração e que Deus não te trouxe aqui em vão, e que essa palavra de alguma forma está ministrando aos nossos corações, tanto aos que estão aqui presentes, como aos que estão aí nos assistindo nas nossas redes sociais. Deus tem um encontro marcado com você na igreja. Seja a igreja que cumpra o propósito do Senhor dos Exércitos. Fale com o Senhor agora e apresente a sua vida a Jesus, porque o Senhor se importa com você. O Senhor se importa com a sua vida. Aleluia.
Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és poderoso, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és digno de receber toda a glória, Deus. Toda a honra, Deus. Todo o louvor, meu Pai. Em nome de Jesus. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, nós somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Pare que você está de pé em nome de Jesus. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor.
pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Nada pode parar a igreja do Senhor, não é verdade? Nada pode. Irmãos, esse é um momento de ceia do Senhor dos exércitos, né? Glória a Deus. Acende para nós lá, Valdirene, a lâmpada, por favor. Esse é um momento de cear. Então você que está apto, que está preparado, você que é batizado, está em comunhão com Deus e com a igreja, você pode e deve participar da ceia. Aos que nos visitam, que é de outro ministério, de outra igreja realmente evangélica, se você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você pode participar da ceia também, em nome de Jesus. Bem? Então os irmãos podem vir pegar os elementos e voltar para o seu lugar e ter um tempo de agradecimento a Deus, porque você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Todos os que estão prontos para cear, pode vir à frente, pegar os elementos da ceia. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre.
Aleluia. Ore ao Senhor agora, em gratidão a Ele, porque Ele te colocou na família, Ele te colocou na igreja. Ore ao Senhor porque Ele morreu por você, pela igreja. Agradeça ao Senhor porque você tem uma igreja para andar junto, para cultuar, para celebrar, para viver. Faça uma oração de gratidão ao Senhor. Gostaria que todos agradecessem, mesmo você que não irá cear hoje, mesmo você que não está pronto para cear, agradeça ao Senhor, porque Deus está te colocando na igreja. Em nome de Jesus, faça uma oração de gratidão. Faça uma oração de gratidão. Quantas pessoas você conhece, conhecidas, amigas, que não estão na igreja, mas o Senhor te pôs na igreja, e o Senhor está te chamando para rapidamente você batizar e participar da ceia do Senhor. Não deixe o tempo passar, porque o Senhor vai levar a igreja. Deus já te trouxe para esse ambiente. Falta você dar um passo para o Senhor. Agradeça a Ele, porque você está aqui, recebendo palavras, andando com pessoas que procuram ser justas, honestas, pessoas que amam servir ao Senhor, procuram cumprir a palavra, viver por princípios bíblicos. Pai amado, graças te damos, porque temos nas nossas mãos, ó Deus, o suco e o pão, dois elementos que simbolizam o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, o sangue que cura, que dá a vida eterna, o sangue que nos limpa de todo pecado, que nos liberta de toda imundícia, que nos protege de toda obra do inferno. Temos também o pão, que simboliza a Tua palavra, que é o alimento diário. Sem a Tua palavra nós morremos, nós não conseguimos ficar de pé. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por estar na igreja, muito obrigado por ser a igreja. Toda glória e toda honra pertence ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, para que nós possamos, meu Deus, cada dia mais ser a igreja do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em obediência à palavra, comamos do pão que simboliza o alimento diário para as nossas vidas. Glória a Deus. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Tomamos o suco de uva em sinal de obediência ao Senhor. Aleluia. Ainda de olhos fechados, ore pela sua igreja, ore por essa igreja, para que essa igreja possa cumprir o propósito de ser uma igreja do Senhor Jesus. Ore pelos irmãos que estão do seu lado, que servem nessa igreja. Ore pela sua família, para que a sua família viva na igreja e que ela seja alimentada na igreja e que ela jamais desvie da igreja. Ore pelos seus pastores, precisamos da sua oração.
Ore pela a igreja do Senhor. Ore pela Igreja Batista Nova Vida. Peça ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que derrame graça sobre nós, que nós possamos encontrar graça nessa comunidade e que tudo aquilo que precisamos, todas as nossas necessidades, que o Senhor venha supri-las em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor dos Exércitos. Cante aleluia. Cante aleluia. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Aleluia. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deus, dê um louvor de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Antes de você sentar, diga para 3 pessoas: Shalom, meu irmão. Shalom, minha irmã. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém.